Vou pedir, meus irmãos, que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Salmos. Eu já ministrei essa palavra aqui no período da manhã e achei extremamente conveniente e necessário ministrar agora à noite também. Livro de Salmos, capítulo 91. Em nome de Jesus. Livro de Salmos, capítulo 91. Aleluia. Enquanto você vai abrindo, como eu sempre digo, vai glorificando. Vai glorificando, exaltando ao nome do Senhor, porque Ele sim é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos lá, meus irmãos, Salmo de número 91. O epígrafo diz assim: a segurança daquele que se refugia em Deus. Nós vamos ler todo o capítulo, são apenas 16 versículos e o primeiro começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluias, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, a tua casa, a tua saúde, os teus propósitos, os teus planos, a tua família, o teu ministério, o teu chamado não serão atingidos. Aleluia! Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Aleluias. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcará os pés do filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, estarei com ele no período da bonança e da escassez. Estarei com ele no período da bonança e do deserto. Estarei com ele no período da bonança da saúde e na enfermidade. Estarei com ele no período das portas abertas ou fechadas. Estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, pode aplaudir, meus irmãos, mas aplaude glorificando, porque a Ele é toda honra, toda glória e todo louvor. Somente a palavra, não fiz nada, eu só li a palavra de Deus, ela tem esse poder, basta ela ser lida e entendida. Quando a gente entende a palavra, meus irmãos, os céus se abrem. Aleluias. Encurve sua cabeça, vamos orar neste momento. Senhor Jesus, Deus de misericórdia, Pai gracioso, nós queremos, ó Deus, e te pedimos, te imploramos, te suplicamos, olha para nós neste momento, abra nossos corações, nos ajude, ó Deus, a compreendermos aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Jesus, que nesta noite a tua igreja, incluindo a mim, sejamos nivelados, ó Deus, com a tua vontade, com o teu querer. Jesus, que os meus lábios sejam capazes de falar aos ouvidos, mas que a
tua voz fale diretamente ao coração. Jesus de Nazaré, que essa palavra seja cravada, que essa palavra seja em nome de Jesus como uma flecha atingindo o alvo, Senhor, nesta noite, e que o alvo tão somente sejamos nós, seus filhos, sedentos, famintos, ansiosos para recebermos mais de ti, Senhor. Então fala e não te calas nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Meus irmãos, sem sombra de dúvidas, estamos diante de um capítulo muito famoso, o Salmo 91. O Salmo 91 é aquele salmo que sua fama, ela só é equiparada ao Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que pela acessibilidade à língua hebraica, hoje nós já sabemos que esse versículo no original, na verdade ele diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Então isso significa que quando a saúde faltar, não se preocupe, porque Ele não vai te faltar. Isso significa que quando as portas estiverem fechadas, não se preocupe, porque Ele não vai te faltar. Isso significa que quando o casamento estiver balançando, quando o casamento estiver no meio de um naufrágio, Ele não vai te faltar. Então, o fato de nós termos tido acesso a um original que supostamente muda um pouco, na verdade o que era bom se tornou ainda melhor. Porque quando a gente lia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, era muito bom, a gente entendia, glorificava. Mas quando a gente entende que o Senhor é o nosso pastor, independente da circunstância, Ele não nos faltará, isso tem um peso diferente. Isso motiva a gente. Eu posso faltar na sua vida, mas o Senhor não vai faltar. A igreja, a casa de oração Nova Aliança pode faltar na sua vida, mas o Senhor não vai faltar. O microfone pode faltar na minha vida, mas o Senhor não vai faltar. As oportunidades podem faltar na minha vida, mas o Senhor não vai faltar. O Senhor é a nossa principal fonte de sustento. O Senhor é a nossa principal fonte que nos faz avançar e progredir. Então é muito bom quando a gente olha e vê, soa quase que uma poesia. O Senhor é o meu pastor. Liga esse ventilador aqui para mim, por favor. E Ele não nos faltará. Então, se hoje você veio aqui em busca de uma resposta, já nos primeiros 5 minutos o Senhor já está respondendo. Aquieta teu coração, porque tudo que você precisa, você já tem, que sou eu. Talvez você ache que precise de um bom emprego. Deus está falando, você só precisa de mim na sua vida. Talvez você ache que você precisa de um relacionamento. O Senhor está falando, você só precisa de mim. Aleluia, porque quando eu estiver na sua vida como prioridade, todas as outras áreas estarão sobre o meu controle. E sobre o meu controle tudo fluirá no seu devido tempo, na hora certa e da forma certa. Amém? Só que o Salmo 91, por outro lado, apesar de tão famoso, ele é um salmo que durante muitos anos, ele é um salmo muito mal interpretado. E hoje eu tenho essa palavra na minha vida como uma quebra de conceitos, porque tudo aquilo que a gente imagina, e de certa forma sim, existe uma certa veracidade, mas o período da ignorância que eu tinha lá atrás, com o passar do tempo mediante aos estudos, eu vi que eu interpretava o Salmo 91 de maneira equivocada. E hoje eu tenho muito prazer em ministrar sobre o Salmo 91 para compartilhar o entendimento daquilo que Deus deu não apenas a mim, mas a toda a igreja, a casa de oração Nova Aliança. Amém? O Salmo 91, meus irmãos, ele foi escrito para um povo diferente de nós. O Salmo 91, ele foi escrito para o povo de Israel, para a nação de Israel, propriamente dito a nação geográfica de Israel.
a qual o Senhor, no Antigo Testamento, ele possuía uma aliança. E que aliança era essa? Enquanto o povo se mantivesse em obediência, enquanto o povo se mantivesse em retidão, enquanto o povo se mantivesse dentro da vontade de Deus, Deus estaria dando privilégios àquela nação. Todas as vezes que o povo de Israel saísse para a guerra, voltaria vitoriosa. Todas as vezes que o povo de Israel plantasse, teria uma fartura na colheita. Todas as vezes que Israel estivesse sobre a mira do inimigo, Deus daria livramento. Só que hoje nós estamos vivendo a nova aliança. Então hoje a Israel do Senhor, ela se tornou uma Israel espiritual. Então hoje Deus não possui mais uma aliança geográfica com uma determinada nação. Não, o Senhor ele tem uma aliança com todos aqueles que o reconhecem como Senhor da sua vida. Então se hoje você reconhece o Senhor Jesus como o único Salvador, aleluia, você faz parte dessa Israel espiritual, da qual nós fomos enxertados pela graça e pela misericórdia de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Os privilégios que a nação de Israel tinha antes, nós temos hoje. Uma vez que nós andemos em obediência, uma vez que nós andemos em retidão, uma vez que nós andemos dentro da vontade de Deus, os mesmos privilégios que a nação de Israel a nível geográfico possuía, nós também possuiremos. Nós seremos bem-sucedidos. Nós teremos os mesmos livramentos. Por quê? Porque a palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor não muda. Então, quando a gente olha para o Salmo 91, é muito normal que você olhe para a sua vida e você veja, poxa, mas isso não acontece dessa forma na minha vida. É porque a gente leva muito para a literalidade. E a literalidade aconteceu com a nação de Israel. Hoje nós vivemos em um outro nível, um nível espiritual. E é exatamente sobre isso que nós vamos ver agora. O Salmo 91, se você puder, tenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer uma ministração expositiva, ou seja, nós vamos ler todos os versículos e ministrar sobre eles. No versículo número 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui o salmista ele está diretamente classificando quem é aquele que fará parte das bênçãos do Senhor. Quem? Aquele que habita. E por que aquele que habita? Porque aquele que habita, ele de fato, ele é permanente, ele não vem como visita no esconderijo do Altíssimo. O verbo habitar, ele está muito linkado a fazer morada, a residir. Então aquele que habita, somente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você quer ter descanso, passe a habitar, a fazer morada no esconderijo do Altíssimo. Não estou entendendo, vai entender. Muitas pessoas vêm à casa do Senhor como um mero visitante. Muitas pessoas vêm à casa do Senhor como um mero espectador. Estão aqui aos domingos, às quartas, mas isso não é habitar. Por quê? Quando eu habito num lugar, eu tenho compromisso com aquele lugar. Então Deus hoje está falando, se você quer ter paz, tenha compromisso com a minha casa, tenha compromisso com o meu espírito, tenha compromisso com a minha palavra, para que você tenha a paz necessária. Aleluias! Aquele que habita. Habitar é fazer morada. Habitar é continuamente estar em um determinado local. Ainda que supostamente nós saiamos para trabalhar, para a faculdade, para a academia, enfim, mas nós temos um endereço fixo. E é isso que Deus quer que nós tenhamos, um endereço fixo, aonde? No Espírito. Um endereço fixo, aonde? No esconderijo do Altíssimo. Um esconderijo fixo, aonde? Somente aos domingos e quartas? Não, diariamente. Onde nós possamos nos encontrar, onde nós possamos nos relacionar, onde nós possamos conversar, onde nós possamos obter dele as devidas orientações. Aleluias! No versículo 2 a palavra do Senhor diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele
confiarei. O livro de Salmos, meus irmãos, ele foi composto por diversos autores, né? Nós temos Davi, Salomão, Emã, Etã, os filhos de Corá. Porém, nós temos alguns salmos que até hoje, ainda que os estudos tenham avançado, mas ainda não foi determinado um autor definido. E o Salmo 91, ele é um desses. O Salmo 91, até hoje, não se sabe quem foi o autor. Algumas linhas teológicas sugerem que possa ter sido Moisés, por conta das características da escrita. Mas outros sugerem que tenha sido Davi, porque Davi, de fato, escreveu a maioria dos salmos. Mas a verdade é que até hoje, até os dias de hoje, não se sabe de maneira precisa quem foi que escreveu o Salmo 91. Mas através desse versículo, versículo 2, direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aqui fica claro que, independente de quem tenha composto, tinha intimidade com Deus, tinha entendimento com Deus, se relacionava com Deus a ponto de dar testemunho de Deus. E só dá testemunho quem tem experiência. Só dá testemunho de livramento quem foi livrado. Só dá testemunho de milagre quem viveu o impossível. Então aqui o salmista está dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aqui o salmista, em outras linhas, ele está falando: eu já fui perseguido, mas nele eu encontrei refúgio. Aleluias. Eu já fui perseguido, mas nele eu fiz dele a minha fortaleza. Aleluias. No meu período ali de dúvidas, eu confiei no nome do Senhor. Aleluias. E esse versículo, o Senhor nos faz um convite, que você também tenha as mesmas experiências, a ponto de futuramente você poder dar o mesmo testemunho. O Senhor é a minha fortaleza, independente das circunstâncias do dia a dia, é nele que eu encontro a minha força, é nele que eu confio, Ele é o meu sustento. A palavra do Senhor diz: os que confiam no Senhor são como os montes Os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluias. A palavra está dizendo: confie, confie. Até aqui você tem seguido com medo, e é muito natural. O medo faz parte de nós. Existe até o ditado que diz: se está com medo, vai com medo mesmo. Mas o Senhor está falando para algumas pessoas: pode deixar o medo de lado e confia. Vai, avance, vai, aleluias, porque quando você estiver no caminho, eu já estou lá te esperando. Aleluias. Quando Deus falou para Samuel, Samuel, pega, enche o teu cálice de azeite e vai e vem, aleluias, vem até a casa de Jessé. Esse vem era o Senhor falando: vem porque eu já estou aqui te esperando. Vem porque eu já estou aqui já com os meus planos, com tudo detalhado, eu só preciso que você venha. Deus está falando para algumas pessoas, muitas pessoas estão retardando o processo, porque não estão querendo avançar. Deus está falando: avança, porque quando você avançar, você vai me ver lá te esperando. Eu já estou lá te esperando com tudo pronto. Quando Deus mandou Elias para uma outra região, Ele falou: vai para uma determinada terra que eu já mandei. Deus não falou: eu vou mandar, eu vou preparar. Deus falou: eu já mandei. Era o Senhor falando: já está tudo preparado, já está tudo preparado. Talvez você tenha vindo aqui na dúvida. Deus está falando: pode avançar, porque já está tudo preparado, já está tudo preparado, já está tudo preparado. Siga, avance sobre uma palavra. Não é o Joey que está falando, é a palavra do Senhor. Aleluias. Versículo 3. A palavra diz assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Antes de eu entrar nessa palavra ao fundo, eu não sabia o que era passarinheiro. E o que é passarinheiro? Passarinheiros são pessoas que trabalham efetivamente com a caça e a venda de pássaros. Eles capturam, colocam para venda de uma maneira legal ou ilegal, enfim, mas essas pessoas, elas são chamadas de passarinheiro.
E aqui a palavra do Senhor diz assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Mas como assim? Eu não sou um passarinho. Laço do passarinheiro é tudo aquilo que te limita. Quando um desses homens, eles pegam um pássaro, eles não matam, eles apenas limitam. Limitam para que o pássaro não cante, limitam para que o pássaro não voe. Eles simplesmente aprisionam o pássaro para que ele não possa viver de maneira adequada. E trazendo isso para a nossa vida, o que é o laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro são as diversas circunstâncias ruins que nós passamos e que nos impede de viver a plenitude do Evangelho. O laço do passarinheiro, muitas das vezes, são problemas no relacionamento. O laço do passarinheiro, muitas das vezes, são problemas no trabalho. O laço do passarinheiro, muitas das vezes, são problemas até mesmo ministeriais. Mas hoje, para a glória do Senhor, o Salmo 91, versículo 3 diz: porque Ele, o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluias! Ele te livrará para que você volte a voar, para que você volte a voar de maneira plena no verdadeiro Evangelho. Tudo aquilo que tem te limitado, tudo aquilo que tem gerado medo em você, tudo aquilo que tem gerado insegurança, Deus está falando: se prepare, porque eu vou te livrar. Então prepare as suas asas, porque você vai voar. Aleluias! Meus irmãos, isso não é palavra motivacional não. Quem me conhece sabe que eu não gosto de palavra motivacional. Por quê? Palavra motivacional, ela te empurra, mas ela não te sustenta. E a palavra motivacional, muitas das vezes, ela te empurra, você vai até numa velocidade, mas a velocidade vai acabando até que chega um ponto que você para de novo. Agora, quando você se depara com uma palavra de sustento, independente do vendaval que você passe, aleluias, você se manterá como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluias, glória a Deus. Versículo 4, Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro, te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Esse salmo, o salmista, ele está se utilizando de um termo a qual os alunos do mini seminário aprenderam, né? E que termo é esse? É um termo teológico que nós utilizamos, e o nome desse termo é zoomorfismo. O que significa zoomorfismo? Zoomorfismo é o termo que explica a comparação, é quando a gente dá a Deus ou a qualquer outra pessoa, a qualquer outro personagem, características animais, para que as pessoas possam ter uma compreensão melhor. Então, quando a gente olha para o povo hebreu, para o povo israelita, a gente entende que era um povo simples, um povo que lidava com a plantação, com a agropecuária, com a criação de gados, com a criação de camelo, de ovelha, de aves, enfim. Então, quando o salmista diz: Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro, aqui era o salmista justamente se utilizando de um palavreado que seria fácil, para que todos aqueles que lessem ou ouvissem compreendessem o poder de proteção do Senhor. E por que eu digo isso? Quando a gente lembra de uma ave protegendo os seus filhotinhos, os seus pintinhos, melhor dizendo, uma galinha, né? A galinha é mais de fácil acesso para todos nós. Quando a galinha ela sente o perigo, ela simplesmente, os pintinhos vêm para debaixo das asas e ela se abre completamente, a ponto de esconder todos, não fica um de fora. Ela esconde todos, não importa quantos sejam, ela esconde todos. Nós que estamos de fora, a gente não consegue. Pode aplaudir, meus irmãos, pode aplaudir. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós que estamos de fora, muitas das vezes, a gente não consegue nem contar quantos pintinhos tem ali.
mas ela está ali cobrindo, ela está ali protegendo. Aqui é o salmista dizendo: esse é o grau de proteção que Deus tem sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua saúde, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. Estão todos debaixo das asas do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. O próprio Senhor Jesus, ele se utilizou desse subterfúgio para poder fazer uma lamentação. Em Mateus 23, 37, quando Jesus estava prestes a se entregar, Jesus ele pede que os seus discípulos peguem um jumento que jamais tivesse sido montado, para que ele então entre em Jerusalém. E justamente próximo, prestes a entrar, ele olha para Jerusalém, e com um olhar de lamento ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Então aqui Jesus ele se utilizou desse mesmo termo que hoje nós chamamos de zoomorfismo, para justamente termos uma compreensão maior. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Salmo 91, versículos 5 e 6. A palavra diz assim: não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Esse versículo é um versículo que retrata o período dos quais muitos guerreiros se utilizavam para covardemente atacar o povo de Israel. Quando a gente olha para esse versículo, a gente vê que justamente são períodos os quais o homem fisicamente muitas das vezes está desgastado. Então, por mais corajoso, por mais valente que um soldado seja e seja posto para justamente vigiar a estrutura durante toda a noite, mas tem um momento que ele acaba se deixando levar e dorme. Depois do almoço, por exemplo, como fala aqui, mortandade que assola ao meio-dia, é muito comum que depois do almoço a gente seja tomado por aquela sensação que quase dopa a gente, né? Aquela velocidade que a gente tem durante todo o dia. Depois que a gente almoça, a velocidade vai por água abaixo. A gente fica completamente mole, molenga. Eu já sou assim constantemente, tá, meus irmãos? Eu já sou assim constantemente. Se parar de falar comigo, daqui a pouco eu já estou dormindo. Mas depois do almoço, e nesses períodos aqui que o salmista relata, são exatamente os períodos os quais os exércitos inimigos, eles se aproveitavam para invadir Israel. Porque sabia que justamente nesses períodos, por mais que eles estivessem preparados, mas eles deixariam uma pequena falha. O cansaço físico iria justamente falar mais alto. Aqui é Deus falando: ainda que o seu cansaço venha sobre você, fique em paz, porque aquele que te guarda não dorme. Aleluias! Não importa se ele vem pelo meio-dia, não importa se ele vem no período da noite, não importa se ele vem em meio à escuridão, quando ele chegar perto, o anjo do Senhor já estará te guardando, guardando a tua vida, guardando a tua família, guardando a tua casa. A palavra do Senhor diz que o diabo, ele está ao nosso derredor. Para quem não sabe, derredor fica depois, além do redor. Então, por exemplo, se eu estou aqui, o que está ao meu redor é o que está mais próximo. Derredor é o que está ali, são vocês, ali o gabinete. Então o diabo, ele não tem acesso diretamente a você, ele está ao seu derredor tentando ver uma brecha, mas ele não está diretamente ligado a você, e ele só tem acesso se nós dermos brecha, ou se o Senhor permitir, debaixo de um propósito. Então não se preocupe, descanse, fique em paz, porque ele está ao derredor, mas ele não tem poder nenhum sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluias, glória a Deus. Depois disso vem o versículo mais famoso, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu
Durante muitos e muitos e muitos anos, eu pensava que 1000 iriam cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas só depois eu seria atingido. Então, por exemplo, eu trabalhava, então eu achava que 1000 seriam demitidos, outros 1000 seriam demitidos e só depois eu seria demitido. Eu achava que se eu passasse, de repente, num tiroteio, que 1000 cairiam ao meu lado, seriam baleados, 10.000 à minha direita e só depois eu seria atingido. Ou seja, é o período do qual, de fato, eu não entendia a palavra. Mas hoje eu entendo um pouco mais e eu vejo que quando o salmista diz 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, é o salmista falando quando a sua fé estiver pautada na palavra, aconteça o que acontecer ao seu redor, eu não estou falando mais de derredor, eu estou falando de redor, tudo aquilo que acontecer ao seu redor não será capaz de te abalar, de te desestruturar, de te desvirtuar do caminho do Senhor. E aí eu volto para o que eu disse lá no começo. Se nós levarmos essa palavra na literalidade, como eu fazia antes, nós vamos ter um choque. E por quê? Porque muitos dos grandes da Bíblia, eles justamente morreram em situações precárias. Até o próprio Jesus se entregou numa cruz. Então como que eu posso olhar para Jesus e falar, mas Senhor, o salmista disse que 1000 cairiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas que o Senhor não seria atingido? É porque está muito além da literalidade, isso é espiritual, o nosso Deus é espiritual, Ele não possui uma forma, Ele não possui um corpo, Ele não tem boca, mas Ele fala, Ele não tem ouvidos, mas Ele ouve, Ele não tem mão, mas Ele toca, aleluias, Ele é um Deus espírito, e por isso importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para entender as coisas do espírito, nós precisamos levar uma vida em espírito. Gálatas 2:20, se não me engano, Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aqui é Paulo dizendo, Cristo é Espírito. Eu não vivo mais em mim, na minha própria carne, eu vivo em Cristo. Se eu vivo em Cristo, eu tenho que viver em Espírito. Para entender a palavra, eu tenho que estar em Espírito. Para suportar as aflições, eu tenho que estar em Espírito. Para avançar no sobrenatural e viver o impossível, eu preciso estar em Espírito. Aleluias, aleluias, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo 8, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Uma vez que nós estejamos centralizados, alinhados à vontade de Deus, é muito normal, é natural que a gente veja os problemas que acontecem na vida daqueles que não seguem a Cristo. E a gente olha esse olhar aqui, quando ele diz, somente com os teus olhos olharás e contemplarás, aqui o salmista está dizendo, você vai ver e vai entender. Você vai ter uma percepção ampla daquilo que está acontecendo. Eles que não conhecem o seu Deus, eles vão olhar para aquilo de uma maneira natural, mas você não, você vai passar a ter uma visão espiritual. Então você vai entender e compreender um pouco mais, para que você tenha uma plena ciência da recompensa, ou seja, na verdade eles estão colhendo aquilo que eles plantaram. E isso na verdade serve para todos nós. A palavra do Senhor diz, Paulo diz, aquilo que o homem plantar, isso colherá. Então, se nós plantamos obediência, nós vamos colher a bondade do Senhor. Se nós plantamos desobediência, nós vamos colher a justiça. E o que é a justiça? Eu sempre falo, a justiça do Senhor é a maneira com a qual Deus permite que nós justamente colhamos o que a gente planta. Então, se eu planto roubo, eu vou colher os frutos do roubo. Se eu planto traição, eu vou colher os frutos da traição. Se eu planto mentira, eu vou colher os frutos da mentira. Se eu ando em obediência, eu vou colher os frutos da obediência. Se eu ando em fidelidade, eu vou colher os frutos da fidelidade. Se eu ando em retidão, eu vou colher os frutos da retidão.
É a lei da semeadura, isso serve para todos. Não só para os brancos, não só para os negros, não só para os magros, não só para os fofinhos, não só para os altos, não só para os baixos, para todos. Aleluias. Versículo 9 ao 13 diz assim: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece o teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcará aos pés o filho do leão e da serpente. Aleluia. Esse trecho do Salmo 91 é um trecho que inclusive classifica o Salmo 91 como um salmo messiânico. E por quê? Porque aqui automaticamente o salmista, ele já faz referência ao próprio Cristo, que é o único que recebeu o poder para pisar na cabeça da serpente. Aleluias. Lá em Gênesis 3,15, a palavra diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Somente Jesus tem o poder de pisar na cabeça da serpente. E por isso esse trecho, ele é um trecho muito messiânico, ele já aponta para Cristo. Inclusive quando ele fala sobre os anjos, que Deus dará ordem aos teus anjos para livrar de todo mal, já é um apontamento para o momento da tentação a qual Jesus teve no deserto, quando justamente o diabo fala para Jesus: se jogue, porque está escrito que se você estiver em algum perigo, se você tropeçar, ele vai dar ordem aos anjos para te guardar. Mas daí vem o Senhor Jesus com a própria palavra e diz: mas também está escrito, não tentarás o teu Deus. Aleluias, não tentarás o teu Deus. Do 14 ao 16 e a gente finaliza. Diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui, meus irmãos, é uma garantia de resposta. Aqui ele está falando: eu vou responder. Tudo aquilo que você pedir em oração, tudo aquilo que você compartilhar comigo em oração, eu responderei. Só que a resposta do Senhor nem sempre vem da forma que a gente quer. Aliás, 90% das vezes vem como nós precisamos, não como queremos. Porque se Deus desse a nós tudo aquilo que quiséssemos, isso faria dele o nosso empregado. Mas não é sobre nós, é sobre ele, é sobre os propósitos dele. Então quando a gente pede, que a própria palavra do Senhor diz: tudo aquilo que pedires receberás, é porque uma vez alinhado com o Espírito, eu sei qual é a vontade do Espírito. Então tudo aquilo que eu pedir estará dentro da vontade de Deus. Então é por isso que tudo aquilo que eu pedir, ele vai me dar, porque já está nos planos dele. Consegue entender? Só que as pessoas pegam esse versículo e dizem: não, tudo aquilo que eu pedir no nome do Senhor, ele vai fazer. Vai na concessionária ver se você consegue um carro zero sem pagar nada. Vai lá no nome do Senhor e fala: eu vim no nome do Senhor, vou pegar um carro zero, sem pagar nada, sem dar entrada, sem pagar parcela, sem nada. Vai lá para você ver onde você vai parar. Vai parar na delegacia. Por quê? Porque a gente precisa entender a palavra. A gente precisa compreender a palavra. Quando a palavra diz: tudo aquilo que pedires em meu nome, ele fará por você, é Jesus falando: uma vez que você esteja alinhado, uma vez que você saiba, identifique a vontade de Deus, tudo aquilo que você pedir já estará liberado sobre a sua vida. Aleluias!
E aqui ele está falando, quando clamares, eu responderei. Não existe oração sem resposta. Se você está orando, se você está clamando, se você está suplicando, tenha certeza, Deus já respondeu e talvez você não tenha ouvido. Deus está respondendo ou vai responder. E isso a gente vê na vida de Daniel. Daniel 10:12, Daniel clamou, Daniel pediu, e daí então veio o anjo e disse, então me disse, não temas, Daniel, isso o anjo falando, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por conta das tuas palavras eu vim. Aleluias, aleluias, aqui era o anjo falando desde o primeiro dia, aleluias. Eu não sei há quanto tempo você está orando, eu não sei há quanto tempo você está suplicando, mas Deus está falando desde o primeiro dia, aleluias, desde o primeiro dia. Se você ainda não ouviu é porque você ainda não se deu conta, mas desde o primeiro dia eu já ouvi o teu clamor. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Salmo 91 é um salmo de guerra, é um salmo de peleja. O louvor pode se preparar, amém? É um salmo de guerra, é um salmo de peleja. Mas como eu disse, a gente precisa entender, compreender, para que verdadeiramente essa palavra possa ser vivificada em nossas vidas, para que de fato a gente consiga viver todas essas promessas, promessas que outrora foi feito para uma nação geográfica, mas que hoje, pelo sangue derramado, pela graça e pela misericórdia, nós fazemos parte desta nação de maneira espiritual. Então tudo aquilo que foi ministrado aqui desde o começo, não é apenas para o povo da antiguidade, mas serve para nós, amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, aleluias, engrandecer o nome dEle, exaltar, glorificar o nome do Senhor.